Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de duas suculentas que aqui no meu cultivo eu tenho que tomar um certo cuidado. E eu vou falar hoje com vocês sobre os cuidados com a Lola e com a Madiba, duas rainhas aqui no meu cultivo e eu acredito que de muita gente, porque é uma suculenta muito desejada e muito linda, tá? Então, vocês estão no Jardim da Suculenta com a Cida do Vale. Se você gostou desse tema, se inscreva no canal, dê o seu joinha, comenta, compartilha, ativa o sininho para quando tiver mais vídeos que vocês possam ver, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar essas lindezas para vocês e dar dica de como cultivá-las. Bom, essa Echeveria, ela é uma híbrida, a Lola, é uma híbrida da Lilacina. É uma planta que eu considero sensível, muito sensível. É uma planta que você não pode descuidar dela em hipótese alguma, porque senão ela morre, mas morre muito facilmente. E eu acho uma planta assim, que aqui na minha região eu já encontro ela facilmente. Mas o precinho dela é um pouquinho salgado. Mas depois de começar a cultivar essa planta, eu percebi por que o precinho dela é salgado, tá? Essa planta, ela é muito difícil, eu vou mostrar uma outra para vocês, ela é muito difícil de você conseguir fazer o enraizamento dela. Olha só esse arranjo. Então é muito difícil. Quando você faz uma decaptação na Lola, você tem que esperar um tempo muito maior do que em outras plantas, independente se ela está em dormência ou não. Tá? Eu acho que quando ela está em dormência ainda é pior ainda para fazer esse enraizamento. Por isso que eu acho que essa planta ainda continua sendo cara. Não só pela beleza, né? Porque ela é muito linda, mas ela continua sendo cara. Olha, falando sobre enraizamento, aqui tem uma aqui, ó, nesse espacinho aqui, que ela tava com um comportamento estranho, aí eu falei, não, vou dar uma olhada. E ela tava começando a ter podridão de caule, e ainda bem que eu fui e retirei, mas essa planta que demorou muito para enraizar. E eu já perdi Lola, porque eu coloquei para enraizar e depois de alguns dias eu coloquei ela no meio das outras e eu molhei. Aí a planta morreu. Então, se você tiver algum problema, tiver algum suspeita e for fazer uma decaptação na Lola, toma esse cuidado de deixar pelo menos uns 20 dias ou mais, tá, gente? Sem deixar cair água, porque você pode perder a sua planta. Essa aqui, outra do lado, é uma White Gilva, muito parecida com a Fantôme, né? Ah, eu não tinha falado para vocês, se falei, vou falar de novo. A Lola, ela é híbrida da Lilacina. Eu vou colocar uma fotinha da Lilacina para vocês verem, que é outra rainha também maravilhosa, linda. Aqui, um outro arranjo com a Lola. Olha só que lindeza que tá esse arranjo aqui. Eu quero passar uma dica para vocês. Olha o tamanho que tá essa roseta. E eu quero passar uma dica para vocês que é o seguinte: a Lola não gosta muito de chuva, tá? Se ela tomar assim uma semana direto de chuva, a possibilidade de perder essa planta é muito grande, tá? Então, preserva mais essa planta da chuvarada, deixa tomar a chuva, não que a chuva seja ruim, tá? Às vezes eu falo tão mal da chuva. Ai, ai, ai. Mas não, gente. A chuva é uma bênção para as plantas, mas no caso das suculentas, a chuva em excesso, o excesso de nitrogênio, não é bom, tá? Então, por isso que às vezes eu sou assim, meia avessa à chuva.
porque elas sofrem muito. E uma coisa que eu aprendi aqui no meu cultivo com a Lola foi o seguinte: eu percebi que a Lola é uma planta que não gosta de ficar sozinha, gente. Ela gosta de ficar assim, ó, junto com um punhado de planta. De preferência, né, mesmo que você for colocar ela num vasinho, colocar outras plantinhas do lado, tá? Porque ela se comporta muito melhor assim e o desenvolvimento dela fica melhor, porque ela é uma planta de crescimento lento. Pelo menos aqui para mim, ela tem um crescimento muito lento, né? E isso tem muito a ver com preço, com tudo, né? A planta, quando ela demora para desenvolver, ela é uma planta um pouco mais cara. E olha, essa tá bem fechadinha e tá linda, né? Essa aqui, olha, que lindeza que tá aqui nesse copinho. Olha que linda que estão essas duas Lola. E uma outra dica que eu quero passar: quando você adquirir uma Lola, retira as folhinhas de baixo, tenta fazer o berçário, mas tenta preservar esse berçário o máximo da água, porque essa planta é muito difícil fazer por folha, eu acho, né, gente? Eu acho difícil. Para mim aqui foi muito difícil. Eu consegui fazer só um. Então, preserva aí esse berçário bastante da umidade, dá só o solzinho da manhã, porque essa planta é muito difícil fazer por folha. Você consegue, não que você não consiga, só que vai demorar um tempo muito maior do que qualquer outra planta. A Lola demora muito, mas é uma planta maravilhosa, né? Olha só que coisa mais linda aqui nesse copinho. E ela tá aqui, ó, reinando aqui, maravilhosa. Olha só, gente, que maravilha de planta. Essa é a Echeveria madiba. É uma planta híbrida também da lilacina. Eu não considero essa planta aqui de difícil cultivo, tá? Essa minha aqui sempre tomou chuva, sol e ela vai, tá? Mas é uma planta que já faz muito tempo, né, que eu tenho ela aqui comigo. Então, ela tá bem adaptada, né? Tá acostumada com o tempo às vezes instável. Mas como é uma planta que eu acho que, pelo menos para mim na época foi cara, agora ela se popularizou bastante, eu ainda tenho muito valor por ela. Então eu acho que todo cuidado é pouco, né? A gente quando gosta muito de uma planta como essa. A madiba eu coloquei aqui nesse vaso, olha. E quando eu acho que uma planta é um pouco mais sensível, o que eu faço? Eu cuido do tipo de pedrisco que eu coloco nessa planta. A madiba tá aqui nesse vaso, todos os meus vasos são furados, tá? E eu uso esse pedrisco aqui, ó, que é a caqueira de telha. Não sei se tá dando pra ver. É a caqueira de telha. Por que eu uso essa caqueira de telha? Porque ela ajuda a ressecar não, né? Ela absorve a umidade e isso não deixa nem a planta em contato com a umidade do substrato. E ajuda a secar também, né? Quando você joga a água, ela molha todas as raízes e essa caqueira de telha ajuda a absorver essa umidade, o que é ótimo, né, para a planta, né? Porque nenhuma planta gosta de ficar aí molhando, principalmente as suculentas, molhando as folhas. Essa planta ela é interessante porque ela tem uma história muito bonita. É uma planta, esse nome madiba é um nome tribal, né? Essa planta ela tem o nome também de Nelson Mandela, que foi uma homenagem que eles fizeram a ele pela história, né, pelo legado que ele deixou. Então eu achei interessante falar isso para vocês. E eu cuido dela com bastante cuidado também, porque em matéria de resiliência, né? Então, a madiba é maravilhosa e eu fico até emocionada de falar sobre ela, dessa história linda dessa planta.
maravilhosa. Não é, gente? Mas nem tudo são flores, tá? Eu vou contar uma história para vocês. Essa aqui, essa planta minha já estava com um tamanho assim razoável. Eu comecei a notar que ela começou a ficar muito vermelha mesmo. E eu falei, não, tem alguma coisa errada com essa planta. Eu fui ver, ainda bem que eu fui ver, gente. A observação no cultivo de qualquer planta é muito importante. Aí quando eu fui ver, ela estava dando podridão de caule. E aí eu cortei, ela perdeu bastante folha embaixo e coloquei para enraizar. E graças a Deus eu consegui salvar essa planta. Então, o sinal que ela me deu, ela começou a ficar muito vermelha, muito estressada. E estava recebendo a mesma quantidade de sol e água que as outras estavam recebendo. E mesmo assim ela começou a ficar muito vermelha. Esse foi o sinal que a Madiba me deu que tinha alguma coisa errada. Né? Ela desidrata também com muita facilidade, apesar de ser uma planta muito resistente, ela desidrata, então você percebe também a desidratação nas folhas de baixo. É muito importante fazer essa observação. E ainda bem que eu consegui salvar, viu, gente? Porque, nossa, eu ia ficar muito triste, porque eu sou muito apaixonada nessa planta. Esse formato, né, essas folhas bem durinhas, isso é muito bonito. E é uma planta admirável. Bom, eu gostaria de dizer que a Madiba, em relação ao substrato, é o mesmo substrato que eu uso para todas. Esse aqui é um outro arranjo. Olha só que gracinha. Eu uso o mesmo substrato que eu uso para todas. Eu vou deixar aí o vídeo que eu fiz do substrato que eu uso, né? Que é o ideal aqui para minha região. Na descrição do vídeo, tá? Em relação a regas é a mesma. E o que eu queria dizer para vocês em relação a pragas. Eu não tive problema com a Madiba, sinceramente. Nem com cochonilhas. E até ela, pelo formato dela aqui no centro, focando direito, seria uma planta muito fácil, né? Mas eu não tive problema de cochonilhas e nem de olho negro com ela. Por isso que eu acho que a Madiba é uma planta muito resistente, porque ela resiste muito bem a quantidade de pragas, né? Porque tem planta que é muito suscetível e aí eu considero ela de difícil cultivo. A Madiba eu não acho que é de difícil cultivo, não. Eu acho que é uma planta muito fácil de cultivar, tá? Porque ela é muito resistente. E outra coisa que eu sou muito apaixonada nessa planta é que quando você retira as folhinhas de uma planta mais jovem, igual a primeira que eu mostrei para vocês, aí já é mais difícil, tá? Mas de uma plantinha jovem, quando você retira, a possibilidade de você fazer mudas por folha é muito grande, viu? Muito grande mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma desses bebês que tá maravilhoso aqui. Então a Madiba é fácil de brotar por folha, tá, gente? Muito fácil mesmo. Olha aí que gracinha esse bebezinho. Que lindeza. Que generosidade dessa planta, né? Aí do lado vocês estão vendo umas folhinhas do Kalanchoe rombipilosa. Uma planta que demora muito para crescer, não tem nada com o assunto, mas já que ele apareceu, né? E eu derrubei meu vaso. Ai, meu Deus. Eu derrubei o vaso, eu consegui salvar. A planta ainda tá toda despelada, mas... Fiona? A planta tá toda despelada, mas ela brota muito bem por folha. Só tem que esperar muito, né? Olha aqui, pessoal, é dessa aqui que eu tô falando pra vocês que eu dei tombo. E que tem um crescimento lento demais. Ai, ai. Ah, pessoal, eu esqueci de falar para vocês em relação às pragas com a lula.
tá? A única coisa que eu achei assim muito sério com essa planta é a podridão de caule, tá? Eu não tive problema com cochonilhas, com o fungo do olho negro, nenhum desses com a lola, tá? Então, só para frisar, porque eu havia me esquecido, me desculpa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É um vídeo que ficou pequeno, mas são duas plantas que eu acho de uma extrema importância para quem cultiva suculenta, que são plantas belíssimas e que eu espero que dê certo essas dicas para vocês, porque é uma planta maravilhosa, vale a pena adquirir essa planta, porque ela deixa o jardim da gente cada vez mais lindo, tá? E eu queria dizer muito obrigado para quem ficou comigo aqui até o fim, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!